Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Edileia e trabalharemos a disciplina Química Ambiental 1. É muito importante que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para o caso surgir alguma dúvida ou acompanharem o raciocínio de alguns cálculos. Ressaltando que na apostila, alguns desses cálculos estão demonstrados e caso não surjam dúvidas quanto à resolução dos mesmos, as dúvidas poderão ser postadas nos fóruns Tira Dúvidas da respectiva aula. É imprescindível para que tenham um bom resultado a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. É também que leiam a apostila. Eu postarei em cada aula material auxiliar que os auxiliará nos estudos. Vamos começar? Bem, a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Mas o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Mais recentemente, Einstein definiu como sendo uma forma de energia. Por exemplo, o ar é matéria? Sim, pois ele possui massa e ocupa lugar no espaço. Se pegarmos, por exemplo, uma seringa e puxarmos o êmbolo até o final, em seguida tamparmos o bico dessa seringa e pressionarmos o êmbolo, chegará a um certo ponto em que não mais conseguiremos empurrar, pois o ar ali contido oferecerá uma resistência que é exatamente o espaço por ele ocupado. A matéria possui propriedades. Essas podem ser gerais ou específicas. O que são propriedades gerais? São aquelas que não nos permitem identificar uma substância. Aqui citamos algumas propriedades: impenetrabilidade, divisibilidade, massa, volume. Se eu pegar uma caneta e um apagador, ou duas canetas, pelo peso ou pela massa, eu posso identificar qual é qual? Não. Se eu testar a propriedade da impenetrabilidade, onde essa caneta não pode entrar uma dentro da outra, tá? Eu também posso diferenciar qual matéria que é qual? Também não. Sabemos que dois copos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? Podemos afirmar por essa propriedade quem é caneta azul, quem é caneta verde? Também não. E assim, temos várias outras propriedades. A divisibilidade, o volume, a inércia, etc. Ah, você se lembra o que é inércia? É a tendência que a matéria tem de permanecer no estado em que estava, estado de origem. Ou seja, essa canetinha, se ela estiver em repouso sobre uma mesa, tá? Para ela se movimentar, eu tenho que aplicar uma força sobre ela. Exatamente igual a um carro. Se um carro tiver uma velocidade constante, suponhamos 60 km por hora, de repente sofrer uma frenagem, o corpo das pessoas que estão dentro do carro serão impulsionados para frente. Isso porque o corpo tende a permanecer no estado em que estavam, ou seja, a 60 km por hora. Entenderam? Da mesma forma, temos o hábito de afirmar que ao subirmos em uma balança, estamos nos pesando. Errado. Peso está relacionado com a gravidade da Terra. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, para afirmarmos ou calcularmos o peso de um objeto, devemos multiplicar a sua massa pela gravidade. A gravidade da Terra, no caso, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando subimos em uma balança, estamos, então, medindo a nossa massa corporal. Portanto, se a sua massa corporal é 60 kg, o seu peso será 60 kg vezes 9,8, que é a gravidade da Terra, que dará um total de 588 kg massa por segundo ao quadrado. Entenderam? Propriedades específicas são aquelas que nos permitem identificar ou diferenciar uma da outra. E essa identificação é feita através de testes. Olha lá, ninguém deve cheirar e muito menos provar substâncias desconhecidas. Bom, uma propriedade muito utilizada pelos cientistas é a densidade ou massa específica, tá? A medida oficial para a densidade é gramas por centímetro cúbico. Tem uma piada, não me lembro bem direito como é, que pergunta qual pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ora, os dois pesam 1 quilo. A diferença é que o algodão possui um maior volume em virtude de sua baixa densidade. Então, quanto maior a densidade de uma matéria, menor será o volume ocupado por ela. A densidade da água é padronizada como 1 grama por centímetro cúbico. Apenas a água tem esse valor. Outra propriedade muito importante é o ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma substância pura passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando um metal é aquecido a uma determinada temperatura e passa então para o estado líquido, o ponto de ebulição, temperatura, na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. A água, por exemplo, ao nível do mar,
ela entra em ebulição a 100 graus centígrados. Lembrando que os fatores que alteram o estado físico de uma matéria são temperatura, pressão. Então, devemos considerar que quanto maior a pressão atmosférica, maior será o ponto de ebulição. Ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus centígrados, porque a pressão é de 1 atm, ou seja, 760 milímetros de Hg, e a altitude é zero. No Monte Everest, onde temos uma altitude de aproximadamente 8.848 metros em relação ao nível do mar, a pressão atmosférica será de 240 milímetros de Hg, ou 0,3 atm. Então, a água entrará em ebulição a aproximadamente 71 graus centígrados, e é comum, em grandes altitudes, o uso de panela de pressão para o cozimento de alimentos, pois a água se evapora muito rápido. Calor específico, também chamada de capacidade térmica. Cada substância possui um calor específico, em um determinado estado físico. Podemos dizer que é a quantidade de calor necessário para se elevar de 1 grau centígrado 1 grama de matéria. Capacidade calorífica é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. São conjuntos de configurações que a matéria macroscópica pode apresentar. Os estados físicos se relacionam com a energia, velocidade das partículas e sua forma de agregação. Sólido: as partículas se encontram com maior agregação, maior organização e menor energia, ou seja, movimento, possui forma e volumes definidos. Se eu pegar uma bolinha de gude e colocá-la em um copo, ela ocupará apenas o espaço e volume próprios dela. Estado líquido: as partículas estão um pouco menos agregadas, um maior grau de organização e energia intermediários. Possui um movimento uma movimentação relativa dessas partículas e possui uma forma variável e volume definido, ou seja, a forma vai ser de acordo com o recipiente que elas ocupam. Se eu pego um copo de água e despejo em um tubo cilíndrico, a água que antes tinha o formato de um copo passará a ter uma forma cilíndrica. Estado gasoso: partículas com máxima desagregação e organização, máxima energia e movimento, possuem formas e volumes variáveis, tendem a ocupar todo o volume disponível para elas. O gás contido em uma garrafa PET poderá ocupar todo o espaço de uma sala. Mudanças de estado físico da matéria: devemos sempre diferenciar o que é uma reação química e mudança de estado físico. Reação química é quando ocorre uma transformação da matéria, quer seja qualitativa ou quantitativa. Por exemplo, quando eu coloco fogo em um lápis, ele deixará de ser um lápis e virará CO2 e fuligem. Então, é uma reação química. Agora, quando eu submeto a água no estado sólido, o gelo, a uma determinada temperatura, e este passa do estado sólido para líquido, em algum momento deixou de ser água? Não. Então, isso não é uma reação química, é mudança de estado físico da matéria. As mudanças de estado da matéria são fusão, passa do estado sólido para líquido, vaporização, passa do estado líquido para o gasoso. Temos duas formas de vaporização. Evaporação ocorre de forma lenta, normalmente nas condições ambientes. Por exemplo, nas salinas, a vaporização é lenta, até que toda a água passe para o estado gasoso, restando apenas o sólido cristalino, que é o sal. E a ebulição ocorre de forma rápida, quando submetemos o líquido a uma fonte externa de calor. Por exemplo, quando colocamos um copo de água para ferver no fogão ou quando praticamos a destilação. Condensação ou liquefação: passagem do estado gasoso para o estado líquido. É como se formam as nuvens, o vapor de água sobe e, numa determinada altitude, sofre resfriamento e se transforma em gotículas de água, que são as nuvens. Processo utilizado na destilação simples e fracionada, como veremos mais adiante. Solidificação: passagem do estado líquido para o sólido. Sublimação: passagem do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Exemplo clássico, a naftalina. Temos aqui o gráfico da temperatura em função do tempo, que demonstra o comportamento da matéria nas mudanças de estado físico. Temos aqui um sólido sofrendo fusão. Quando ele atinge o seu ponto de fusão, teremos um patamar onde teremos sólido e líquido simultaneamente. Acima do ponto de fusão, teremos este sólido no estado líquido e, continuando o aquecimento, o líquido, ao atingir o seu ponto de fusão, também chegará a um patamar onde teremos simultaneamente líquido e gás. E assim, continuando o aquecimento,
teremos a substância apenas no estado gasoso. Substâncias puras e misturas. Substâncias puras, simples, são aquelas formadas por moléculas que apresentam átomos de um único elemento químico. Exemplo, H2, O2, N2. Substância pura composta já é aquela onde encontramos moléculas, ou seja, apresentam átomos de diferentes elementos químicos. Exemplo, H2O, H2SO4. Existe também a alotropia, onde um mesmo elemento químico pode formar substâncias diferentes, como é o caso do carbono, formando carvão e diamante. Duas ou mais substâncias químicas formam as misturas. As misturas podem ser homogêneas, quando enxergamos apenas uma fase, exemplo, água e álcool, não conseguimos enxergar onde começa a água e muito menos onde termina o álcool. Então sabemos que é uma mistura, no entanto, só enxergamos uma solução transparente. Podemos citar ainda a água e açúcar, água e sal. Estes, se não apresentarem saturação, porque assim teremos corpo de fundo e deixará de ser homogênea. Veremos isso detalhadamente no capítulo 2. Misturas heterogêneas são formadas por mais de uma fase, ou seja, enxergamos nitidamente os compostos da mistura. Por exemplo, água e óleo. O óleo flutua sobre a água, já que é menos denso que ela. A densidade do óleo é aproximadamente 0,87 gramas por centímetro cúbico e a água possui densidade 1 grama por centímetro cúbico. Água e areia, enxergamos a areia sedimentada ao fundo do copo, então vemos dois componentes e, portanto, duas fases. Separação de misturas. Um dos grandes desafios da química é obter substâncias puras a partir de misturas. A história da química é bem interessante. Na Idade Média, sem aparelhagem ou equipamentos próprios, os cientistas já separavam as misturas e formavam objetos. Foi a partir daí que começou o surgimento da tabela periódica dos elementos químicos. Existem vários métodos de separação de misturas, que dependem do tipo de mistura a ser separada, das condições ambientais e econômicas disponíveis para realizar tal separação, do tempo e energia gastos no processo. Podemos separar os processos de separação da seguinte forma: processo de separação de misturas heterogêneas, catação. Processo manual de separação consiste em catar os componentes. É comum em casa, por exemplo, catarmos o feijão, separando as impurezas. Peneiração, processo que utiliza peneiras que podem ser fininhas ou mais grossas, dependendo do tamanho do material a ser separado. Levigação, método muito utilizado nos garimpos, consiste em utilizar uma corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos, que são arrastados pela água. Flotação, nesse processo, um líquido é utilizado para separar sólidos de densidades diferentes, muito utilizado em estações de tratamento de esgoto, onde o flotador produz bolhas de ar que alteram a densidade de algumas partículas sólidas, fazendo-as flutuar e assim serem retiradas. Ventilação, separa sólidos de densidades diferentes através da passagem de corrente de ar, utilizando a da separação de mistura como arroz e casca. Imantação, quando a mistura contém metais, utiliza-se um ímã para atraí-los, muito utilizado na separação de lixos. Dissolução fracionada, muito utilizado quando temos a mistura de sólidos e sabemos que um deles é solúvel. Em casa, por exemplo, se tivermos água e areia misturados, sabemos que o açúcar se dissolverá na água, enquanto a areia não. Assim, por dissolução, teremos a areia sedimentada ao fundo do recipiente, que poderá ser separada por uma filtração simples, enquanto a solução será de água e açúcar, que poderão ser separados por um método como veremos adiante. Separação de misturas heterogêneas de sólido líquido. Veremos aqui alguns processos de separação bem simples, muito utilizados no dia a dia na indústria. Filtração. Consiste em fazer a mistura atravessar um filtro permeável ao líquido, assim as partículas sólidas ficarão retidas no filtro, enquanto a solução atravessará. Decantação. Processo onde deixamos a mistura em repouso. Após certo tempo, teremos fases distintas, ou seja, o mais denso decantará ao fundo do recipiente. Processo muito utilizado nas extrações de tratamento de esgoto, onde, após a adição de produtos químicos, as partículas sólidas se aglutinarão. Por exemplo, a areia e argila, ficando repouso no fundo do tanque de decantação. Centrifugação é um tipo de decantação acelerada, processo muito utilizado em laboratórios. O sangue contido em tubos de ensaio, ao serem girados rapidamente,
terão suas partículas sólidas depositadas ao fundo, hemácias, leucócitos, etc. E a parte líquida, plasma, fica limpa em cima. A filtração e a decantação podem ser utilizados também para a separação de misturas heterogêneas como sólido e gás, como nas chaminés das fábricas. Por repouso, a poeira pode se decantar em cima dos móveis e teremos também a câmara de poeira, muito utilizada nas indústrias. Essas contêm obstáculos que retêm as partículas e poeira à medida que o ar atravessa. Separação de misturas homogêneas, sólido e líquido. São processos bem simples, também utilizados em processos industriais ou em laboratórios. Evaporação, processo lento de vaporização, como já foi dito, muito utilizado nas salinas. A água do mar, retida em tanques, se evapora, deixando ao fundo dos tanques o sal, que é recolhido e tratado. Destilação simples. Na evaporação, o líquido se perde durante o processo. Na destilação, o líquido pode ser recuperado e reutilizado. Esse processo se baseia na diferença de pontos de ebulição dos componentes da solução, ou seja, deve existir uma diferença entre os pontos de ebulição dos componentes. Por exemplo, se tivermos uma mistura de água e sal, submetemos essa solução a um aquecimento a temperatura de 100 graus centígrados. Durante um certo intervalo de tempo, o vapor de água se evaporará, passando pelo condensador e resfriando. Cairá no elemar e na forma líquida. O sal, no entanto, como possui um ponto de ebulição de aproximadamente 801 graus centígrados, não ebulirá, se cristalizará ao fundo do balão de vidro. E, finalmente, veremos métodos de separação mais elaborados, que são das misturas homogêneas de líquidos e homogêneas de sólidos. Um dos processos mais utilizados na indústria química é a destilação fracionada, tendo em vista a precisão necessária para essa separação de misturas. A destilação fracionada se baseia no ponto de ebulição da substância pura, onde a temperatura permanece constante durante o processo de mudança de estado. Para que seja eficiente, os líquidos presentes na mistura devem apresentar no mínimo 10 graus centígrados de diferença entre seus pontos de ebulição. Nesse processo, se faz necessária a utilização de uma coluna de destilação. Ao ser aquecida, a substância de menor ponto de ebulição irá evaporar primeiro e logo em seguida a outra substância vai evaporar também. Porém, ao encostar nas bolinhas da coluna de fracionamento, a segunda substância vai condensar, voltando para o balão, e a outra substância continuará subindo até encontrar o condensador. Na fusão fracionada, tal como a destilação, o processo se baseia na diferença dos pontos de fusão das ligas metálicas, que são formadas pela mistura de diferentes elementos. À medida que a temperatura se eleva, as substâncias com ponto de fusão mais baixo deixam a mistura e são recolhidos. Exemplo é utilizado para separar ferro de chumbo, por exemplo, onde o ferro funde-se a 1536 graus centígrados e o chumbo funde-se a 327 graus centígrados. Aquecendo o sistema ferro-chumbo, o chumbo fundirá primeiramente com o ferro, sendo assim possível fazer a separação. E finalizando esse capítulo, teremos a liquefação, que é um processo de separação de misturas homogêneas de gases. Primeiramente, resfriam-se estes gases até que eles atingem o seu estado líquido. Logo em seguida, eles passam por um processo chamado destilação fracionada, onde eles voltam a ser gases de acordo com seus respectivos pontos de ebulição, assim conseguindo fazer a separação. Veremos agora um pouco sobre soluções. Soluções. As dispersões são misturas de duas ou mais substâncias, onde as partículas de uma fase, a fase dispersa, se distribuem no meio de outra fase, a fase dispersante. Existem 3 tipos de dispersões: soluções verdadeiras, soluções coloidais e as suspensões. O que as diferencia é o tamanho médio das partículas dos constituintes. Solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, constituindo uma única fase. Denomina-se solvente o componente em maior quantidade e soluto o componente em menor quantidade. Nas soluções, pode haver mais de um soluto, mas apenas um solvente. As soluções podem ser saturadas,
quanto à quantidade máxima possível do soluto, dissolveu-se no solvente e a solução não atingiu o equilíbrio, ou seja, atingiu seu coeficiente de solubilidade. Insaturada, quando a concentração do soluto dissolvido no solvente for menor que a concentração na saturação, nesse caso, não atingiu o coeficiente de solubilidade. E supersaturada, quando a quantidade de soluto dissolvido no solvente for maior que a concentração na saturação. Dizemos, então, que a solução ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Se nós aquecermos essa solução saturada com corpo de fundo, o precipitado irá se dissolver totalmente, pois a uma temperatura mais elevada, o seu coeficiente de solubilidade aumenta. Se deixarmos essa solução em repouso, ela vai voltar a uma temperatura normal, ela vai voltar e assim obteremos uma solução supersaturada, que é muito instável, pois contém mais soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Acabamos de ver a classificação das soluções. Devemos prever que a adição de um soluto a um solvente deverá promover alterações nas propriedades do líquido. Vamos alterar ou eliminar forças intermoleculares presentes. Estudaremos mais adiante as propriedades coligativas. As dispersões, como vimos, se dividem em 3 tipos. As soluções verdadeiras são aquelas onde os constituintes apresentam dimensões inferiores a 1 nanômetro. Mas o que é 1 nanômetro? 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros, uma unidade muito utilizada hoje na nanotecnologia, que trabalha com manipulação de átomos e moléculas e a criação de novos elementos em escala nanométrica. Nesse tipo de solução, não se observa sedimentação de soluto e suas partículas estarão na forma de íons ou moléculas. Podemos citar como exemplo o sal de cozinha com água, lembrando que as soluções verdadeiras são sempre misturas homogêneas. Soluções coloidais, também conhecidas como coloides, são soluções heterogêneas, onde as partículas apresentam tamanho médio entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro, que equivale a 10 a menos 6 metros. Essas soluções representam um estado intermediário entre uma solução verdadeira e uma suspensão. Possui grande importância médica e industrial. Os colóides, quando olhamos a olho nu, sem auxílio de lentes microscópicas, e chegamos a uma solução aparentemente homogênea. Só que quando submetemos a solução a um microscópio, conseguimos ver as partículas do componente. São exemplos de colóides: a gelatina, o leite, a manteiga, queijo, ligas de aço, sangue. O sangue, por exemplo, a olho nu, é uma solução viscosa. Quando submetemos ao aumento microscópico, veremos as partículas contidas no sangue, que neste caso daremos o nome de soluto, e solvente o plasma. Para verificarmos a olho nu se uma solução é coloidal ou não, podemos utilizar o efeito Tyndall, que consiste em projetar um feixe de luz sobre a solução. Se o espalhamento ocorrer, podemos afirmar que se trata de uma solução coloidal. Suspensões são misturas heterogêneas visíveis ao microscópio comum ou a olho nu, onde as partículas do constituinte apresentam tamanho superior a 1000 nanômetros. As fases de uma suspensão podem ser separadas por filtração. Exemplo clássico, água e areia. Bem, veremos agora as propriedades coligativas, que são as propriedades de uma solução. Essas dependem do número de partículas do soluto na solução e não da natureza do soluto. Nessa etapa, teremos alguns cálculos imprescindíveis para o estudo da química. Por isso, volto a insistir que tenham sempre em mãos caneta e papel, a fim de que possam anotar a sequência dos cálculos, bem como possíveis dúvidas. As propriedades coligativas surgem do abaixamento do potencial químico do solvente como resultado da adição de soluto. São elas: pressão osmótica ou osmoscopia, tonoscopia, crioscopia e bulioscopia. A osmose pode ser definida como o movimento de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável, no sentido da menor concentração de soluto para a maior região de concentração de soluto, ou seja, saída de solvente de um meio concentrado para um meio mais concentrado.
A pressão osmótica é a pressão contrária a este movimento de moléculas de solvente, no sentido de impedir a osmose. A osmose é comum em diversos sistemas da natureza. No corpo humano, por exemplo, é através da osmose que se estabelece um equilíbrio iônico, ou seja, a concentração de sais nas células é controlada pela osmose. Como não ocorre gasto de energia, é chamado de transporte passivo. Consideramos a região de maior concentração de soluto como o meio hipertônico e o de menor concentração de soluto como o meio hipotônico. Se duas soluções A e B apresentam simultaneamente a mesma concentração global de íons, a entrada e saída de solvente entre elas possuem a mesma velocidade e elas são chamadas de isotônicas. Quando um meio hipotônico permite a passagem de uma grande quantidade de água, pode resultar na ruptura da célula. É o que chamamos de hemólise. Isso acontece com as nossas hemácias. E ao contrário, quando permite uma grande saída de água, a célula se enruga. É o que acontece com as células da alface quando a ela adicionamos sal. Após certo tempo, o sistema atinge o equilíbrio, pois à medida que a osmose evolui, a água dilui a solução e a pressão nessa contrabalança a pressão da água que entra, cessando o movimento. Essa pressão exercida pela solução no sistema em equilíbrio recebe o nome de pressão osmótica e pode ser medida pela seguinte relação: π igual a CRT, onde π é a pressão osmótica, C é a concentração, correspondente à quantidade de matéria sobre o volume, N sobre V, e R é a constante universal dos gases. Normalmente, utilizamos o valor 0,08215 litros atm por Kelvin por mol. Sempre que temos as unidades de medida correspondentes, e T é temperatura absoluta em Kelvin. Bom, em se tratando de pressão, podemos fazer uma relação à lei dos gases ideais, substituindo π por P e C por N sobre V. Assim teremos P igual a nRT sobre V. Ou podemos pegar o V e transferimos para o outro lado do igual, ficando assim PV igual a nRT, que corresponde à equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. Exemplo, eventualmente, a solução 0,3 molar de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem a pressão osmótica próxima do sangue. Qual é a pressão osmótica em atmosferas da referida solução a 37 graus Celsius? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar a fórmula, né? π vai ser igual a CRT, onde C corresponde à concentração da solução, 0,30 mol por litro, que é 0,3 molar. Qual a constante R que nós vamos usar? 0,082 atm litro mol Kelvin, tá? Kelvin a menos 1, litro a menos 1. Melhor dizendo, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Aqui no caso a temperatura está em graus Celsius, tá? Eu preciso dela em Kelvin porque no caso aqui a minha constante R está em Kelvin. Então como é que eu transformo? 37 mais 373 será igual a 310 graus Kelvin. Jogando aqui na formulazinha agora, π vai ser igual, ou pressão osmótica vai ser igual, 0,30 mol por litro, vezes a constante universal dos gases, 0,82 atm litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, tá? Vezes a temperatura, 310 kelvins, tá? No caso aqui, eu vou cortar Kelvin a menos 1 com Kelvin, vou cortar aqui mol a menos 1 com mol e vou cortar litro com litro, tá? Multiplicando aqui, π vai ser igual a quanto? 0,082 vezes 0,30. 0,000, 3 vezes 2, 3, 3 vezes 8, 24, 4 vão 2, 3 vezes 0, 0, desce o 2, 3 vezes 0, 0. 0, 0, 0, 0. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 0,246. Vezes a temperatura, 310.
3 vezes 6, 18, 8 vezes 1, 3, 4, 12 e 1, 13, 3 vai 1, 6 e 1, 7, 3 vezes 0, 0. Aproximadamente 76,2 ATMs. Tonoscopia. A tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. A pressão de vapor do solvente puro será sempre maior do que a pressão de vapor da solução, pois o soluto, digamos, entre aspas, rouba a energia cinética das moléculas do solvente, impedindo ou dificultando a movimentação das moléculas do solvente líquido para a fase gasosa. Temos aqui a equação que nos permite calcular a pressão de vapor na superfície da solução, P do solvente. Vai ser igual à fração molar do solvente, vezes K, que é a constante de proporcionalidade. Se considerarmos o solvente puro, teremos P elevado a zero do solvente, é a pressão de vapor do solvente puro, e X do solvente é igual a unidade, ou seja, K será igual à pressão do vapor do solvente puro. A substituição de K na equação leva à lei de Raoult. P do solvente é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Bem, eu coloquei um exemplo que existe no livro, na página 35, no intuito principal de explicar para vocês como se faz o cálculo da pressão molar, da fração molar. Aqui, se 800 gramas de etileno glicol forem dissolvidos em 1,5 kg de água, qual será a pressão de vapor da água na solução a 90 graus centígrados? Dado a pressão de vapor da água pura a 90 graus centígrados é de 525,8 milímetros de Hg. Bem, nós vamos fazer a seguinte relação. 1 mol de água corresponde a exatamente 18 gramas. Como é que eu sei disso? Eu vou na tabela periódica e olho lá. Hidrogênio e oxigênio. Então, eu sei que a massa molar do hidrogênio é 1. No caso da água, que é H2O, como eu tenho 2 átomos, eu vou dizer que serão 2 gramas. Oxigênio é 16, vezes um átomo de oxigênio, 16. 16 com 16, 18 gramas. Então, eu falo que a massa molar da molécula de água é 18 gramas. Se 1 mol de água são 18 gramas, 1,5, no caso aqui estava em quilogramas, 1,50 quilogramas, eu transformei em gramas, tá? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 3 gramas corresponderá a quanto de mol? Exatamente 83,2 mol de água. Da mesma forma, 1 mol de etileno glicol, tá? Tá aqui a fórmula molecular, tem exatamente 62,7 gramas, tá? Da mesma forma que eu fiz para a água, eu vou fazer para essa molécula também, consultando a tabela periódica. Então, se 1 mol de etileno glicol tem 62,7 gramas, 800 gramas terá quanto de mol? Qual vai ser a fração molar? Será igual a 13 mols. Para mim fazer, no caso aqui eu vou querer a fração molar do solvente, da água. Então, eu digo que fração molar vai ser igual à fração da água, 83,2, dividido pela mesma fração da água, tá? Mais a fração do etileno glicol, 13, que vai ser exatamente ao que nós achamos aqui, 0,87, tá? Então, é a forma como o solvente exerce uma pressão em toda a solução. Jogando dentro da formulazinha que nós acabamos de ver, a pressão da água vai ser 0,87, que é a fração molar, vezes a pressão, 525,8 milímetros de Hg, e vai ser, então, finalmente, 457,5 milímetros de Hg. Vamos agora à ebulioscopia. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Segundo a lei de Raoult, a pressão de vapor do solvente em uma solução é menor que a pressão de vapor dele puro. Assim, concluímos que o ponto de ebulição do solvente puro deverá ser maior que seu ponto de ebulição na solução, pois o soluto segura as moléculas de solvente, dificultando sua passagem para o estado gasoso. Não é possível calcular diretamente o ponto de ebulição, por se tratar de uma solução, mas podemos calcular a variação do valor. Mais adiante, vamos reforçar alguns cálculos que vocês devem fazer para obter mais segurança, bem como conversão de unidades de medida. Então, elevação ebulioscópica
é igual a K, constante de proporcionalidade, vezes a molalidade da solução, que também pode ser representada pela letra W. Eu até prefiro W para evitar a confusão com massa. Vamos aqui resolver o exemplo do livro. Vamos resolver aqui o exemplo do livro. Qual a temperatura de ebulição de uma solução aquosa contendo 20 gramas de glicose, C6H12O6, dissolvidos em 100 gramas de água? Então, qual que é a formulazinha da temperatura de ebulição que nós vimos? Delta T é B, que é elevação ebulioscópica, vai ser igual a K, que é a constante de ebulioscopia da água, vezes M, que no caso aqui é o molar, tá? Eu prefiro usar a letra W para evitar confusão. Então, primeiramente, nós vamos calcular. W é igual à quantidade de matéria dividido pela massa do solvente. Só que aqui nós temos 20 gramas de glicose, nós não temos eles em quantidade de matéria. O que nós vamos fazer? Nos foi dada a quantidade de massa de 1 mol de glicose. Então, se 1 mol de glicose, 180 gramas, tá? 20 gramas de glicose, que é o que a questão falou, vai ser quanto em massa? Né? Quanto de matéria? Né? Vamos fazer uma regra de 3 simples, 20 vezes 1 dividido por 180. Vai ser o quê? 20 dividido por 180, 2 dividido por 9, vai ser aproximadamente quanto? 0,3, não é isso? 2 dividido por 18, não dá. 20 dividido por 2 vai ser 1. 1 vezes 18, aproximadamente 0,1, ok? Então, vamos lá. Já tem a quantidade de matéria. Então, molar vai ser igual a quantidade de matéria dividido pela massa do solvente. Qual foi a massa do solvente que foi oferecida aqui? Qual é a temperatura de glicose? Em 100 gramas de água, não é? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de matéria, 0,1, dividido por 100 gramas de água. Só que está pedindo a água em quilogramas, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar primeiro em quilogramas. Então, 100 gramas corresponde a exatamente quanto em quilogramas? 0,1 também, não é isso? Pega 100 e divide por 1.000. Então, o molar vai ser exatamente igual a 1. Jogando na formulazinha agora, o que eu tenho? A elevação ebulioscópica vai ser igual a constante ebulioscópica da água, que é aproximadamente 0,5121, é um valor que vai ser dado, tá? Ninguém decora isso. E lá os centígrados por molar, vezes o valor que nós encontramos, que é 1. Então, a elevação ebulioscópica vai ser igual a esse valor aqui vezes 1, tá? 0,5121 graus Celsius. Bem, voltando ao slide 12, crioscopia é o abaixamento do ponto de congelamento de um líquido quando a ele é adicionado um soluto não volátil. O abaixamento crioscópico pode ser dado pela relação abaixamento crioscópico, ou ΔF, é igual a KF, que é a constante de proporcionalidade, vezes a molalidade do soluto. Que volume de fluido anticongelante deve ser adicionado em um tanque com 4 kg de água para que seu ponto de congelamento seja reduzido de 10 graus Celsius? Primeiramente, calculamos a concentração molar, ou seja, como é reduzido de 10 graus centígrados, então será menos 10 graus Celsius dividido pela constante de proporcionalidade da água. Usaremos para isso a equação 2.5 da página 38. Retornaremos aqui a alguns cálculos que já fizemos anteriormente e outros que devemos saber fazer com segurança para o bom andamento da disciplina. Bem, as concentrações das soluções podem ser obtidas de formas diferentes, de acordo com a necessidade. As formas mais utilizadas de se obter a concentração de uma solução são a fração molar, molaridade, molalidade e parte por milhão. A fração molar, como já vimos, calcula o quociente entre o número de mols de A e a soma total do número de mols de todos os componentes da solução. Como o próprio nome indica, deve ser feito o cálculo da quantidade de matéria. Não podemos utilizar massa para realizar esse cálculo. Portanto, sempre que a questão lhe oferecer a medida dos componentes em gramas, devemos antes calculá-los em quantidade de matéria. Ou seja, sempre, vamos acompanhar aqui, cálculo envolvendo concentrações de soluções. Fração molar de componente A, XA.
Quantidade de matéria é igual a massa de ar dividido pela massa molar em gramas por mol de ar. Vamos a um exemplo. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio em 162 gramas de água, a quente, a fração molar do soluto será, vamos lá, nos foi dada a massa de cada átomo, que é o que nós vamos fazer. Qual que é o composto? Hidróxido de sódio, NaOH, certo? Então, qual a quantidade de massa que tem uma molécula de NaOH? Nós vamos somar Na, 23, oxigênio, 16 e hidrogênio, 1, que dará exatamente 40, tá? Então, NaOH é igual a 40 gramas. Bom, vamos lá. Vai ser dissolvido o quê? Em água. A água nós já fizemos anteriormente, sabemos que a água, exatamente 18 gramas, certo? Então, qual a fração molar que a questão está pedindo? A fração molar do soluto, então vai ser do NaOH. Então, fração molar vai ser igual a fração do NaOH dividido pela fração do NaOH de novo, mais a fração da água, que é 18 gramas. Ok? Então, vai ser exatamente 40 dividido por 58. Correto? Que vai ser, vamos fazer as continhas. Não dá, 0. 400 dividido por 58 vai dar 7. 7 vezes 2, 56, 6 vão 5, 7 vezes 5, 35, 39. Então, vai ser aproximadamente 0,7. Molalidade. Molalidade, representado pela letra W, é o quociente entre o número de mols do soluto por quilograma do solvente. Como eu disse, vocês encontrarão em alguns livros a letra M, ou a palavra molar, porém eu prefiro a letra W porque a letra M fica passível de confusões com massa. Veremos aqui como foi feita a resolução da página 42 do livro didático. Uma solução é preparada dissolvendo-se 5 gramas de NaNO3 em 2.000 gramas de água. Qual a molalidade da solução? A questão nos deu a massa molar do sódio, do nitrogênio, do oxigênio. O que dá-se a entender que nós temos que fazer o cálculo por quantidade de matéria. Então, vamos lá. Na, qual a massa de um átomo de sódio? 23 gramas, foi o que a questão forneceu. Nitrogênio, qual que é a massa? 14 gramas por mol. E o oxigênio, só que aqui no caso nós temos 3 átomos de oxigênio. Então, se é 16, 3 vezes 16 vai ser 48. 3, 4, 8, 85. Tá certo? 3, 4, 85. Tá. Então, nós temos a quantidade de matéria. Então, nós vamos calcular. W vai ser igual à quantidade de matéria do soluto, tá? 85 gramas, dividido pela massa do solvente em quilogramas. Aqui a massa do solvente está em gramas, tá? Então, 2.000 gramas corresponde exatamente a 2 quilogramas. Então, vamos jogar aqui 2 quilogramas, que vai ser igual 85 dividido por 2. 85 dividido por 2 vai dar... desculpa, 85 dividido por 2, 42,5 aproximadamente. Concentração ou molaridade de uma solução é definida pelo quociente entre o número de mols, N do soluto, e o volume em litros da solução. Apesar de ser muito útil em cálculos estequiométricos, é inconveniente no trabalho com propriedades coligativas, já que seu valor varia com a temperatura. Às vezes acontece de se confundir a molaridade com a concentração comum. No entanto, devemos perceber que na molaridade utilizamos a quantidade de matéria dividido pelo volume da solução. E na concentração comum, no lugar da quantidade de matéria, utilizamos a massa em gramas do soluto dividido pelo volume da solução. Vamos fazer os dois cálculos. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro de solução, dado massa molar da glicose. Então, o que eu quero? A concentração ou a molaridade?
No caso, eu vou usar a quantidade de matéria pelo volume da solução em litros. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a massa molar da glicose, só que eu não tenho a quantidade de matéria da massa que foi proposta, que foi usada na solução. Então, o que que eu faço? Se 1 mol de glicose, 180 gramas, tá? 18 gramas corresponde a quanto de mol? X. Então, eu vou dizer que é o quê? 18 dividido por 180, que vai ser igual a 0,1. Isso mesmo, gente. Vamos lá. 18 dividido por 180. Não dá 0. Isso mesmo, 0,1. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? A molaridade vai ser igual à quantidade de matéria do soluto, né? 0,1 dividido por mol por litro, pelo volume da solução em litros. Aqui no caso, 1 litro. 1 litro. Então, a molaridade vai ser igual a 0,1 mol. O outro exemplo, dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume da solução, sabendo-se que sua concentração é 0,05 gramas por litro? Aqui, no caso, é o cálculo da concentração comum. Concentração é igual a massa sobre o volume. Só que no caso aqui, tá, eu tenho a concentração e eu tenho a massa. Eu quero saber o volume. Então, volume vai ser igual a massa dividido pela concentração. Volume vai ser igual. Qual a massa? 20. Está exatamente na mesma unidade de medida que foi dada para a concentração? Tá, 20 gramas. Então, vamos dividir. 20 dividido por 0,05 gramas por litro. Ok? Corta gramas por gramas. O resultado vai dar em litros, que é exatamente a unidade de medida para volume. Então, vai ser 20 dividido por 0,05. 20 dividido por 0,05. Tá? Posso cancelar aqui. Cancelar aqui. Então, 20 dividido por 0,05 vai dar aproximadamente 400 litros. Porcentagem ponderal. A concentração em porcentagem pode ser expressa em peso por peso, peso por volume e volume por volume. Quando queremos fazer o cálculo peso por peso, utilizamos a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Para fazer o cálculo do peso pelo volume, utilizamos o peso do soluto dividido pelo volume da solução. Assim como o cálculo do volume por volume, utilizamos o volume do soluto dividido pelo volume da solução. É comum vermos essas concentrações expressas em rótulos, como, por exemplo, o soro fisiológico. A sua concentração expressa a quantidade de soluto, NaCl, em gramas versus o volume total da solução. Vamos rever aqui o exemplo citado no exemplo 2 da página 42. Parte por milhão. 1 ppm significa uma parte do soluto em 1 milhão de partes da solução. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se, entre outras informações, conteúdo 1,5 litro, nitrato de sódio 6,0 ppm, parte por milhão. Considere que um ppm equivale a 1 miligrama de soluto por litro de solução aquosa. A massa de nitrato de sódio ingerida por uma pessoa que bebe um copo de 300 ml dessa água é, vamos lá, 1 miligrama de nitrato de sódio, 1 ppm, para 1 litro. Como se trata de ppm, eu posso relacionar 6 miligramas de nitrato de sódio por 6 ppm em 1.000 litros, em 1.000 ml, ou 1 litro. Em 300 ml eu vou ter quanto? Faço uma regrinha de 3 simples, vou ter o quê? 1,8 miligramas de nitrato de sódio. Certo? Se eu tenho 1 grama para 1.000 miligramas, 1,8 miligramas eu vou ter quanto? Outra regrinha de 3 simples, eu vou encontrar a resposta, 0,018 gramas de nitrato de sódio. Bem, pessoal, terminamos aqui a nossa primeira aula. Espero que tenha sido bastante produtiva. Aguarde a postagem de dúvidas no fórum dessa aula.